Capítulo 12 do escritor aos Hebreus diz-nos assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Palavra de Deus. O Senhor seja conosco. Tome assento adorando o Senhor. Glória a Deus. Todos nós, servos de Deus, independente da religião, da denominação, se somos servos de Deus, temos uma carreira proposta. Quando nós lemos esta palavra proposta, obrigado, é fácil fazer um lenço, ó. Todos, quando lemos esta palavra proposta, temos várias definições na nossa língua. Uma proposta, ela pode ser aceita ou não. É uma proposta. Vamos nos casar? A noiva ou o noivo decide, é uma proposta. Decide se quer ou não, se vai ou não. Olha, eu te proponho trabalhar na minha empresa. É uma proposta que deve ser aceita ou não. Eu te proponho curar a nossa relação de casados, de pais e filhos, etc. É uma proposta que pode ser aceita ou não. Deus disse a nós: eu proponho a vocês a vida e a morte. Escolhe a vida, para que vivas tu e a tua semente. Mas ele não disse que é obrigado a aceitar, é uma proposta. E nós temos uma carreira que nos está, essa carreira é proposta para nós individualmente. Nós devemos correr juntos, mas decidir, isto é individual. E o Senhor propõe a nós correr conforme a vontade dEle. Por isso eu vou ministrar nesta manhã, o Senhor nos dando palavras, correndo a carreira proposta. Proposta por quem? Por Jesus. Para correr esta carreira, é necessário algumas decisões muito difíceis. Estão prestando atenção? Para correr esta carreira é necessário decisões que para nós são muito difíceis. Não há como correr esta carreira se não tomar a principal destas decisões, que é negar a si mesmo. Você ou eu, gente, não sai da igreja por causa de criança não, pode ficar aqui dentro. Isso, fica tranquilo, eu já passei por isso. Carolina era pentecostal 3 vezes, e cada vez era 110. Não é, Vicilene? Vicilene ficava lá atrás assim. Ela até descansava uma perna e a outra assim para ficar. Irmãos, negar a si mesmo neste dia, nesta época, é mais pior do que ontem.
por alguns motivos. Um deles, nós temos propostas excelentes lá fora, das mais excelentes. Por exemplo, uma pessoa desempregada, um emprego à noite, ela não tem dinheiro, eu preciso pagar minhas contas, como que vai tomar a decisão se não negar a si mesmo? Se não acreditar que Deus é um Deus que abre porta durante o dia? Vai ser escrava da noite, a pessoa. Está certo ou errado? O seu Deus tem poder para abrir porta de dia? E tendo esse poder, abriria de noite para você sair da igreja? Mas tem que negar a si mesmo e tem que acreditar. Uma das propostas tentadoras lá fora, a minha liberdade. Tem muita gente escrava em nome de ser livre. A proposta das diversas drogas e o que elas produzem. A proposta dos amores, dos diversos amores, diversos, homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem com mulher. Tem amor para tudo, só que esse é um amor vadio, errado. Só que a gente quer satisfazer a carne, quer alegrias momentâneas. Um novo amor, talvez uma das propostas mais tentadoras hoje lá fora, é um novo amor. Porque a gente não quer encarar o fato de que precisamos curar o amor que temos. É melhor abandonar o amor que temos e arrumar um novo, que vem sem problemas. Mas eu te digo, vai acumular mais problemas. Mas, aparentemente, é melhor um novo amor. Porque esse amor aqui está desgastado. Agora eu te pergunto, o amor desgastado cura ou não? Diga, depende. Depende. Tem que querer curar. Tem que tomar atitudes de cura. Tem que abrir a mente. Não a mente de uma pessoa mundana, mas a mente de uma pessoa cristã. Tem cura. Ou estou errado? Eu estou errado, irmãos? Essa proposta do novo amor é mais tentadora do que as demais. Está num trabalho e está sendo ali humilhado. Aí ele quer um novo amor, um novo trabalho. Porque ele não vai suportar humilhação. Deus não pode humilhar nós mais. A gente não se cala. A geração de hoje não se cala. A geração de hoje é jactanciada, ela é uma geração exaltada. Obreiros não podem ser chamados a atenção mais. Obreiros não têm preocupação mais em ser exemplo. Teve gente esse ano, irmãos, que trabalhou o ano todo murmurando. Fez o certo de maneira errada. Olhe para cá. Fez o certo de maneira errada. Trabalhou o ano todo murmurando, reclamando, apontando, falando mal dos outros, dizendo, não sei porque que eu estou nessa igreja. Aí é melhor arrumar um novo amor. Queridos, jamais andaremos no trilho de Deus se não negarmos a nós mesmos. E negar a nós mesmos, estou repetindo, é a pior coisa hoje para nós. Porque nós estamos exaltados. O amor esfriou. A fé
verdadeira esfriou. Nós temos fé que Deus cuida de nós, mas não temos fé para mudar de vida. Está gostando? As questões jurídicas, as questões, vamos falar da questão do nosso país, o nosso país, o que está acontecendo na nossa nação. Quantas pessoas esfriaram a fé por causa do ocorrido? Você serve quem? Seu compromisso é com quem? Dependendo do governo, você não é mais crente? E ainda não está nada definido, as definições virão. E sejam elas quais forem, a igreja caminha para o céu, a carreira proposta é até chegar na Nova Jerusalém. O nosso destino é o céu, por isso, para os crentes cristãos, porque tem crente que não é cristão. Para os crentes cristãos, a trajetória, o trajeto é mais difícil. Porque Deus usa o trajeto para nos libertar de nós mesmos. Deus usa o trajeto para tirar de nós os embaraços e os pecados. Por isso, é clara a expressão de Cristo: porta estreita, caminho apertado. Não vai ser fácil. Não vai. Você quer chegar no céu? Por favor, alguém quer chegar no céu? Tem ânimo aqui nesta manhã? Não é fácil. Não será fácil. Porque a perseguição é grande? Não, isso acontece. Porque os levantes? Isso acontece. Mas a questão não é perseguições, levantes, etc, etc. Não, a questão é quem sou eu e o que eu preciso passar para chegar lá. Porque a proposta é para mim, não é para o mundo. 14:22 de Atos, abram lá, por gentileza. E abram mesmo, vamos usar a Bíblia Sagrada. 14:22 de Atos dos Apóstolos. A igreja viva está aqui em Atos dos Apóstolos. Ok? Paulo estava anunciando o Evangelho. E aí ele, confirmando o ânimo dos discípulos. O que ele estava fazendo com os discípulos? Animando os discípulos. Sim ou não? Confirmando o ânimo dos discípulos. Exortando-os a... O que ele estava fazendo? Animando os discípulos e falando para eles que eles permaneçam ou permanecessem na fé. E que jeito que isso aconteceria? Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Essa palavra tribulações aqui no grego ela vem de uma raiz da palavra rastelo. Aquilo que a gente passa para tirar a grama de cima das britas. Aquilo que se passava na época para tirar a palha do trigo. A tribulação, ela vem para tirar de nós as impurezas. O problema é que o nosso rastelo, ele está sem dente. A tribulação vem e a gente não aceita. Nós tomamos atitudes precipitadas.
nós damos respostas precipitadas ao que está acontecendo. Tem gente, irmãos, fugindo de Deus, pensando que está se achegando a Deus. Como assim, pastor? Deus está preparando a pessoa para algo lá na frente e precisa ser preparado. Ela está dizendo que o homem persegue, ela está dizendo que não merece passar por isso, ela está dizendo que não é bem assim, que já é inteligente demais para não se sujeitar. Nunca será preparada, nunca irá até o lugar que Deus determinou, e tem gente fracassado nos montes de ruínas por causa disso. É necessário correr a carreira proposta por Deus. Então, pastor, eu não obedeço o homem, eu obedeço a Deus. Então você é um desviado. Não conhece Jesus Cristo. Não sabe o que é servir a Deus. Porque toda autoridade que há é ministro de Deus. Quem resiste à autoridade, resiste ao próprio Deus e traz condenação sobre si. Existem lideranças. Capítulo 13 do escritor aos Hebreus, que nós estamos usando neste estudo. O próximo capítulo é o 13, olha aí o versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Sujeitar a quem? A eles, aos pastores, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo. Por isso não vos seria útil, porque isso não vos seria útil. Obedeça. Eu acho que o senhor não é de Deus, então vai para outro lugar. E quando chegar lá, obedeça àquele que você acha que é de Deus. Seja homem, seja mulher, para assumir sua posição em Deus. Nós estamos em guerra. Satanás não está brincando em destruir a fé, em destruir ministério, em acabar com a igreja. Leve a sério a sua vida. Valorize a igreja que prega a palavra verdadeira, que não dá mole. Mas o senhor não dá mole comigo, dá mole com outro. Você sabe por quê? Eu quero que vocês que têm chamada, liga para quem está na obra e passou por aqui. Pergunte a eles se foi ou não necessário. E pergunte a eles se eles se arrependem de não ter aproveitado mais. Porque todos eles disseram para mim, eu me arrependo por não ter aproveitado tanto. Então é o Senhor, nunca será. Isso é um ofício que traz peso e angústia. Sempre foi o Senhor que revela a palavra, como Ele está revelando esse estudo desta manhã. Eu trouxe um estudo pronto, Deus mandou virar ele. Nunca foi o pastor, sempre foi Deus usando alguém. Acorda, abre os olhos. Em nome de Jesus, abra os olhos. Em nome de Jesus, abra os olhos. Em nome do Senhor Jesus, abra os olhos. Negar a si mesmo, então, é a pior coisa para hoje. Porque nós somos livres. Deixa eu te falar uma coisa muito importante também. A carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 6, nos revelam duas coisas muito excelentes a respeito disso. O capítulo 6 diz assim, resumindo, ou somos escravos do mundo, ou somos escravos de Deus. Todos nós somos e sempre seremos escravos.
Se do mundo, escravo das drogas. Se não, escravo da prostituição, escravo do adultério. Se não, escravo de si mesmo, que nunca aceita nada, que não ama como deveria amar, que não tem como deveria ter, um escravo do destino. Mas se escravos de Deus, entramos numa carreira que no final dela tem Jesus Cristo e a eternidade de glória. Isso no capítulo 6 de Romanos, Paulo diz assim, que nós não devemos mais ser escravos, colocar os nossos membros como escravos, os membros do corpo. Nós agora morremos em Cristo, no batismo, simbologia, e ressuscitamos para viver em novidade de vida. E o que é novidade de vida? Andar e viver no Espírito, ser dirigido pela vontade de Deus, andar na direção de Deus. E aí, Provérbios 19:2, na revista atualizada, ajuda-nos agora. Não é bom proceder sem refletir, peca quem é precipitado. Então nós não fomos chamados para outra coisa, senão para correr a carreira que nos está proposta. Outra coisa que eu entendo importante também não é andar a carreira, é correr. Faça rápido, decida agora, levante-se agora, caminhe agora, faça o que tem que fazer conforme a palavra agora. Lagaramanto, Ragasamaya, Urabai, é correr. Por isso Paulo nos ajuda em 12:11 aos Romanos, no zelo, não sejais remissos. Quando você olha no grego, o significado disso é, já que vai fazer, faça logo. Se você tem que andar, ande de verdade. E ele não está falando ali, queridos, para pessoas que não têm zelo. Ele está falando para os zelosos. Quem aqui quer ter zelo de Deus? Zelo na palavra, zelo na caminhada. Então, nesse zelo, não seja vagaroso. Outra palavra que traduz remisso. Outra palavra que traduz remisso é negligente. No zelo, não negligencie. Espera aí, nós fomos chamados para ser todo de Deus, sim ou não? Nós fomos chamados para ser para Deus 100%, sim ou não? Amar de todo o coração, com toda a tua alma, com toda a tua inteligência, com tudo que você tem, toda a tua força, sim ou não? Então não pode ser remisso, não pode ser negligente, não pode ser parado, tem que ir. Tem que fazer, tem que operar. Sabe o que é terrível para as pessoas que param? É que a culpa é do outro e não de quem parou. Não negou a si mesmo. Uma pessoa que realmente quer consertar a sua vida, ela chega diante do seu líder espiritual e diz assim, pastor, eu estou errado, eu parei, eu falhei, passei a olhar para onde não deveria olhar, passei a sentir o que não deveria sentir, passei a fazer o que não deveria fazer, me ajude, eu quero me levantar, me curar e caminhar e correr essa carreira. Não, mas a pessoa chega dizendo, fulano falou isso, ciclano falou aquilo, todo mundo está levantando contra mim, essa igreja não me ama mais. Lascou. Pois esta é a situação da derrota. E não adianta fechar a cara não, tem que abrir a cara e ouvir verdades. Crente que quer morar no céu, tem que ouvir verdades. Chega de brincar com a fé, tem muita gente morrendo e indo para o inferno. Tem muita gente que dentro da igreja era cheio do Espírito Santo, agora está cheio de drogas, está cheio de prostituição, está cheio de sujeira, perdeu casa, perdeu família, perdeu filhos, perdeu tudo. Não brinque, estamos chegando no tempo do fim da igreja,
E a Bíblia é clara que nesse tempo as coisas arrochariam, seria o princípio das dores. É hora de acordar, é hora de nos lavar no sangue de Jesus, é hora de parar de brincar de religião e ser verdadeiramente ligados ao céu, ligados em Deus. Uma das piores coisas hoje então, é negar a si mesmo. Porque nós somos inteligentes demais. Irmãos, como somos inteligentes. Aliás, não precisa nem ser inteligente. Tanto. Só um pouquinho de inteligência. Como assim, pastor? Entra no Google. O Google é inteligente para nós. Assim, como justificar não ir na igreja? Você vai achar lá 50 mil justificativas para você não ir. Você nem precisa de pesquisar. Como justificar a minha separação? Vai lá. E ainda vai ter uns exemplos. O pastor fulano de tal casou 5 vezes. O outro ciclano está no 7º casamento. Você vai ter muitos exemplos. É só entrar lá, é fácil. Como não ser dizimista? Entra lá, você vai ter um banho de teologia para você não ser dizimista. Só esse pedacinho de inteligência só. Entrar no Google e fazer a pergunta que você quer a resposta. Por isso que Pedro diz no capítulo 2 da 2ª carta, que nesses dias muitos se infiltrariam na igreja, ao ponto de levar o povo a desviar-se do senhorio de Cristo. Senhorio de Cristo. Cristo tem que mandar em nós. Só que nós não aceitamos Jesus mandar em nós mais. Verdade ou mentira, por gentileza? Jesus manda perdoar? Quantos de nós estamos aqui que não perdoa nunca? Verdade ou mentira? Jesus manda não mentir? Quantos de nós aqui somos mentirosos? Mente que a beleza não sente, como dizia minha mãezinha. Jesus manda não deixar de congregar? Quantos vêm na igreja quando quer? Até obreiro, o pastor viaja, eles viajam junto, não volta mais para a igreja. Jesus fala, maldito aquele que faz a minha obra relaxadamente? Quantos obreiros fazem a obra relaxadamente? Esquece a escala, não sabe que dia que está escalado, não presta atenção nisso, não tem... Será que falta estudo para isso? Falta ensino para isso? É relaxo mesmo. Não acha ruim não, conserta a vida. Conserta a vida. Deus está falando para nós consertarmos a nossa vida, levantar a nossa vida, parar de meio termo. Ou Ele tem liberdade de nos abençoar, ou Ele não tem como. E eu tenho certeza, e falo isso com todas as convicções da minha alma, Deus quer nos abençoar. E por que não abençoou, pastor? Por quê? Se Ele quer, se Ele tem todo o poder, se Ele abre porta onde quiser abrir, por que não abençoou? Tem resposta? Ele abençoa é dentro da carreira que está. Nós somos tão inteligentes que ultimamente a gente olha para os que erram e não para os que acertam. E achamos nos que erram a justificativa de continuarmos errando ou não assumindo o que precisamos assumir. Por que eu vou ser diácono melhor? Olha lá, o pastor puxa para o lado do outro diácono, o pastor está olhando para o outro diácono, então você está sendo diácono para o pastor. É isso que eu entendi. Porque se o pastor faz ou não faz, se é verdade ou não é verdade, é outro caso. Se você é de Deus, você vai servir a Deus conforme a palavra de Deus e vai fazer diferença no lugar onde você está. Ou não? Mas nós somos inteligentes para olhar quem não faz e para arrumar um punhado de erros na vida dos outros para não consertar a nossa. O escritor aos Hebreus diz assim, portanto também nós, é um conectivo, está ligando o texto anterior ao texto que vai seguir,
Então o capítulo 11 está sendo agora conectado ao capítulo 12, por causa destas coisas que eu vos falei, daqueles que viveram uma fé tremenda. Portanto, também nós que estamos rodeados do quê? De uma tão grande nuvem de testemunhas. Para ele, imediatamente, a galeria dos heróis da fé do capítulo 11 da carta aos Hebreus. Para nós, a galeria, toda a Bíblia e todos os irmãos que ao nosso lado têm sido piedosos e têm feito a obra de Deus. Tão grande nuvem de testemunhas. Mas nós preferimos sair desta nuvem e ir para outra nuvem, a nuvem dos perdidos, dos que blasfemam, dos que Judas chamou nuvens sem chuva, sem água. E arrumar uma desculpa. Querido, a sua salvação depende de Cristo em primeiro lugar e depende de você guardar, tomar posse da vida eterna. A sua salvação não depende da mamãe, do papai, do titio, da titia, do vovô, da vovó, não depende do marido, não depende da esposa, depende de você entrando e permanecendo na carreira proposta. E é interessante que quando ele diz, por causa disso deixa todo o embaraço do pecado e tal, ele vai dizer, correndo a carreira que está proposta, e o versículo 2, olhando para quem? Para Jesus. Nós temos testemunhas, seguimos os seus exemplos de fé por causa de Jesus. E aí ele diz assim, que pelo gozo que lhe estava proposto, é isso que falta em nós para correr essa carreira. O céu não está falando tão alto quanto falava antes. Paulo suportou aquela relação de sofrimento que é terrível até ler, por causa do gozo que estava proposto. E ele tinha tanto céu dentro dele, e ainda Deus deu uma visão para ele tremenda do paraíso. E ele tinha tanto céu dentro dele, que ele, com tantas tribulações, disse, isso é nada. A nossa leve, momentânea tribulação. Olha o que Paulo chama essa loucura de sofrimento, ele chama de momentânea tribulação. Aflição, angústia, momentânea. Por quê? Por causa da glória que há de vir, que está por vir. Talvez para você e para alguns não seja tão importante ouvir sobre isso, porque agora você ainda está vivo aqui, mas se morresse agora, estando desconcertado, e entrasse agora para o inferno, arrependeria de ter pensado assim. E deixa eu te informar uma coisa, a vida pode ser tirada agora, tanto minha quanto sua, ou não. É melhor pensar na eternidade. Quando chegarmos na eternidade, vamos olhar para esse tempo que vivemos aqui, e será um sopro, terá sido um sopro. E agora vamos estar diante de uma vida que não morre. A segunda morte chamada da eternidade é a morte da presença de Deus. A segunda morte é a mais terrível de todas, a separação eterna de Deus. Sabe o que é a separação eterna de Deus? É a separação eterna de tudo que poderia trazer paz, dar refrigério, dar alegria, dar algum momento de descanso. Sofrimento eterno. Então, aí surgem os engraçadinhos inteligentes. Eu não vou servir a Deus por medo do inferno. Problema seu, eu estou pregando as verdades. Você decide se quer o inferno ou o céu, a escolha é sua. Fica à vontade.
Pode dar o tanto de argumento que você quiser, mas eu escolho Jesus Cristo. Eu escolho o gozo que está proposto na eternidade. Essa é a questão. Pare de ser inteligente e comece a adquirir sabedoria para viver para a glória de Jesus Cristo. Passe a amar a Deus de verdade. Passe a amar os irmãos de verdade. Falamos ontem na reunião trimestral, citando 12:9 de Romanos, o amor seja não fingido. Irmão, que falsidade de amor nós temos hoje, sim ou não? Nós sacrificamos por tudo menos para Deus. Nós conseguimos ficar de jejum 12 horas para fazer um exame, mas não conseguimos ficar 6 horas para Jesus. Nós conseguimos, irmãos, nós conseguimos ficar num salão 2 horas para arrumar um cabelo, mas não conseguimos passar de 2 horas no culto na igreja. Conseguimos ficar 4 horas no salão quando vai reformar tudo, mas não conseguimos ficar 1 hora de joelhos na presença de Deus falando com Ele. E nas 4 horas do salão fala o tempo todo com aquela que está. E a cabeça fazendo assim. Aí vai no nariz, arruma, tira tudo. E pois é, menina, e passou isso, e falou aquilo. Porque eu falei, aí chega em casa e ainda liga para ela, porque esqueceu de falar uma outra coisa. Não tem argumento 1 hora para falar com Jesus, o amor da nossa vida. Pastor, realmente eu não consigo orar. E o que você acha que isso quer dizer? Porque a pessoa que nós mais deveríamos ter argumento e mais deveríamos ter diálogo é com Deus. Porque nós amamos Ele, afinal, sobre todas as coisas. Nós estamos cegos, tendo olhos. Nós estamos surdos, tendo ouvidos. Nós estamos desalmados, tendo almas. É hora de correr. Correr fugindo disto. Correr fugindo do pecado. Correr fugindo do embaraço. Correr para os braços de Jesus e viver a vida que um cristão tem nele, com Ele e para Ele. Ou não? Ou vocês acham que o pastor é duro demais? Que o pastor não deveria pregar isso? Sim, use a sua inteligência e vamos ver onde ela vai te levar. Agora ouça essas palavras como vindas do Espírito Santo. E eu tenho certeza que a sua história vai mudar, sua vida vai mudar, a alegria vai voltar, a força estará no seu coração, porque essa palavra não é do homem, essa palavra é de Deus. É bem certo que a partir desta palavra, talvez alguém possa sair daqui angustiado, brigado e odiando o pastor, mas esse problema também é seu. Agora, esta palavra é do Espírito Santo, quem recebê-la com certeza vai ser abençoado. Então, o que me faz caminhar nessa proposta é o gozo. O gozo. Eu vou morar com Deus. Eu vou morar com Ele. Não tem lógica, não tem cabimento. Eu vou morar com a pessoa mais santa que existe no universo da existência. Eu vou ver a face dele, eu vou ouvir a voz dele, eu vou falar a linguagem dele, eu vou ter o mesmo sentimento dele, eu vou ser como ele é. Será que isso não é o bastante para eu me levantar nesta manhã? E aí tem outra coisa importantíssima, que além de negar a si mesmo, nós também
devemos ter. Vocês estão prestando atenção? Eu não quero ninguém trabalhando na hora da palavra. Em nome de Jesus Cristo. Essa palavra é para você. Olha, nós que temos essa tão grande nuvem de testemunhas, estamos deixando todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos, que jeito? Com paciência. Ninguém vai chegar se não tiver paciência para continuar. Diga isso, ninguém vai chegar se não tiver paciência para continuar. Alguém entende isso? A palavra paciência na Bíblia, no grego bíblico, ela tem sempre no mínimo duas traduções para ela. Paciência, perseverança. Porque elas se confundem na tradução. Tem palavras que nós não conseguimos traduzir na exatidão delas. Mas quando você estuda um pouquinho mais, você entende um pouquinho mais do que ela quer dizer. Qualquer uma dessas duas palavras dão certo para a interpretação, porque você precisa de perseverança na paciência, e você precisa de paciência na perseverança. Se você quer chegar a um lugar, tem que ter paciência. Se você quer chegar a um lugar, tem que ter perseverança. Porque há um alvo, há um lugar para você caminhar para chegar. E nessa trajetória é necessário paciência e perseverança. E o que é o significado desta palavra? Obediência a longo prazo. Obediência que não para de ser obediência. Obediência que não desanima. Obediência que, a despeito de tudo que se levanta, não deixa de obedecer. Não deixa de continuar. Não deixa de dar sequência. Você quer chegar lá? Vou perguntar novamente. Você quer chegar lá? Então não pare. Não pare. Toda pessoa que para já voltou atrás em muitas coisas. Se você vai numa trajetória e você para, você nunca fica no lugar que parou. Se você parou, você vai voltar. Daqui um pouco você está num estado que vai chegar a dizer aquela frase que angustia a gente demais. Não tenho forças. Essa é a pior coisa, talvez, entre as piores, uma das, que um pastor pode ouvir de uma ovelha. Eu sei que tem que fazer, mas não tenho força. E esse não tenho força é uma mentira que a pessoa se convenceu. Porque eu não conheço uma pessoa, como pastor há 20 e tantos anos, eu não conheço uma pessoa que quis Jesus e que não teve força para chegar a Ele e servir a Ele. Eu não conheço uma. Eu conheço experiências de pessoas dizendo não tenho força, não tenho força, não tenho força, ouviu muita coisa que precisava ouvir e tomou a decisão e a força veio. Porque você nunca terá força para aquilo que não decidiu. Repita essa frase. Agora diga eu nunca, vai, 1, 2, 3. Agora decida uma coisa para ver se você já não sai correndo. É assim mais ou menos para você entender. A pessoa disse assim, não dou conta de correr não. Não dou conta de correr não. Aí apresenta uma vaca. Chifruda.
que o chifrão para frente, faz assim, ó. Irmão, é na segunda passadinha do pé, a pessoa já está correndo. Sim ou não? Você sabia que cientificamente nós temos umas células no corpo, que quando a gente está em momento de estresse, de fugida, as bichinhas soltam gordura no nosso corpo e a gente corre, muito mais do que imagina. Quando você decide algo, você tem força para fazer. O Caim decidiu matar Abel, Deus falou para não, Deus apresentou a ele, mas ele já tinha decidido e ele foi lá e teve força para matar, mesmo tendo ouvido Deus. Então eu tenho um convite para nós nesta manhã. Vamos deixar a covardia de lado e vamos ser corajosos para correr a carreira que nos está proposta. Dá um glória a Deus aí, ô crente, pelo amor de Deus. Essa palavra está nos levantando. Os covardes não, os covardes vão cair, mas os valentes de Deus estão se levantando. Paraganasúria, Buragahasamanda. Se você tivesse um pouquinho só de experiência, de ver o coração de Deus, o sentimento de Deus nesse tempo, nós jogaríamos essa covardia na lata do lixo e nos levantaríamos para fazer alguma coisa. Tem muita gente indo para o inferno. Sabe qual que é o índice de suicídio que eles estão estimando? Que era 2 por minuto, ou quase 2 por minuto. O índice de suicídio que eles estão estimando para este ano, 3,5 por minuto. Algumas coisas corroboraram com isso. Uma delas, pastores dizendo que quem suicida pode até ser salvo. Ou seja, fale isso para alguém que está pensando em suicídio. Deus te entende, Deus sabe da sua dor, Deus sabe que... Irmão, Deus sabe muito mais que Ele tem poder para libertar quem decide. Não, Deus sabe a sua dor, ou seja, liberou o suicídio. Ou não é assim? Ao invés desse tipo de palavra, tem que ter palavra que acorda a pessoa para pensar o que precisa pensar. Deixa eu te falar, biblicamente, se você suicidar, você vai para o inferno. Você está tirando uma vida, que é a sua própria vida, cometendo o pecado, não matarás, e morrendo nele. Só aí já dá uma definição. Fora tantas outras coisas. Então, Deus está olhando para o mundo e vendo tantas almas indo para o inferno e pessoas covardemente com os braços cruzados sem fazer nada. Não ora, não jejua, não faz parte, não vem, não faz, não comunica, não é igreja, não é povo, não está na carreira proposta. Ser igreja não é fazer parte de uma denominação. Ser igreja é estar unido, membro com membro, e ser um só corpo na terra. Eu não estou falando aqui de Assembleia de Deus, de Batista, de Presbiteriano, eu estou falando de Bíblia. Se nós somos igrejas, nós somos um só corpo, e um membro ligado no outro, perdoando-vos uns aos outros, suportando-vos uns aos outros, orando uns pelos outros, edificando uns aos outros. É difícil entender isso. Se a palavra é suportando uns aos outros, está dizendo o quê? Que não vai ser fácil. Que vai ter gente que é difícil de tolerar, mas tem que suportar, tem que amar, tem que perdoar, se quer chegar na carreira proposta até o céu. Ah não, agora eu sou pastor. Não, agora eu sou pastora. Não, agora eu sou missionária. Não, agora eu sou evangelista. Agora você serve mais que os outros. Ou não é assim? Quem que é o nosso referencial por excelência incomparável? Jesus Cristo. O que ele disse? Eu vim para servir. O maior dos maiores.
incomparavelmente. Ele disse: eu vim para ser diácono. A palavra ministério vem da raiz de diaconia. Ministério não é posição de destaque, que não sei o que, não sei o que. Nós temos que respeitar, claro, mas ministério é servir. Está gostando? Perseverar. Quando o Tiago, não o Tiagão, mas o Tiago aqui da Bíblia, ele fala para nós: olhe para a paciência de Jó. Meu Deus. E aqui a palavra pode ser perseverança de Jó, que foi paciente na tribulação. Agora, você está tendo uma luta como Jó? Você quer uma luta como Jó? Perder 10 filhos de uma vez só? Perder todo o patrimônio praticamente, ficando a fazenda limpa? Ficar apenas com a mulher que podiam se abraçar e entrar em luto e chorar, mas ela diz: amaldiçoa teu Deus e morre? E agora, por causa de uma eleiçãozinha de meia tigela, de roubo, você está triste com Deus? Você precisa consertar a sua vida. Você não é crente não, você ainda não conhece Jesus não. Eu sei em quem tenho crido. De lá, massive agaçanaia. Eu não vou parar, aleluia! E não vou parar porque eu sou pastor não, irmão. Essa mentalidade aqui, quem me conhece desde a minha conversão sabe que eu tenho ela desde o dia que Jesus me fez nascido de novo. Não é porque eu sou pastor não, é porque eu sou de Deus, eu quero Deus, eu vou para Deus, eu vou servir a Deus. Pastor é consequência. Não adianta ter cargo e não viver para Jesus. Não adianta ter cargo e não ter coração. Não adianta ter posição e não ter coração. Eu estou convidando aqui os diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, diaconisas, missionárias, pastoras, a parar de ter cargo e começar a ter coração, a começar a ter vida com Deus. Turacanaçu, Enai. É hora de sermos autênticos. Pois quem vai abrir a porta para entrarmos lá não vai ser o Pedro, não. E nem, escute isso, não interprete mal. E nem vai ser Jesus. Como assim, pastor? Ele é a porta. Ele disse em João que ele é a porta. 10:9, se não me engano. Mas quem vai abrir a porta para você entrar é você mesmo. Ou você abre a porta ou você fecha a porta. Para você mesmo. Por quê? É você que escolhe se vai no caminho estreito, apertado ou no largo. Eu te proponho a vida e a morte, é você que escolhe. Só há 2 senhores. Você escolhe qual deles. Só há 2 destinos, você escolhe qual deles. É você que fecha a sua porta, ou é você que abre a sua porta. Suas atitudes estão revelando isso. Para de brincar com a fé. Hoje mesmo o Senhor pode pedir a nossa alma. E o que nós temos feito, para quem será? E o que nós temos gerado, para quem será? E a nossa carreira, que carreira é essa? Essa palavra não está falando com você não. Você é muito inteligente para receber essa palavra. Não, essa não. Essa não. Essa palavra só está falando com quem realmente tem coração quebrantado e quer morar no céu. Então, ele diz, nós temos exemplos para isso. Estamos rodeados. Nós não achamos bonito falar de John Wesley? Charles Wesley, Whitefield, John Knox,
Jonathan Edwards. Pastor, quem são essas pessoas? São homens piedosos, homens de Deus que fizeram diferença. Billy Graham, Savonarola, Jeremias, Spurgeon, tantas pessoas, tantos exemplos na carreira. Paulo, Pedro, Tiago, João, Estevão e tantos, Felipe, Priscila e Áquila, que casal de Deus. Agora os casais hoje é uma lástima. O marido quer, a esposa não. Aí a esposa passa a querer, o marido não. Aí o diabo vem no coração de uma mulher e põe que o casamento dela acabou. Vem no coração do homem e põe que o casamento dele acabou. Deixa o Espírito Santo pôr no seu coração que Jesus cura casamento. Nós temos exemplos diversos que Jesus curou, que Jesus salvou, que Jesus libertou, que Jesus deu vitória. Mas percebam que isso acontece quando pelo menos um decide entrar na carreira que está proposta. É mais ou menos aquilo que Paulo falou, e eu digo mais ou menos por causa da situação. 16:31 de Atos. Crê no Senhor Jesus, será salvo. Só os crentes falam. E a tua casa. Primeiro quem? Eu. Entra por alguém. Você é a porta de entrada de Jesus para o seu casamento, para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Zaqueu recebeu Jesus e levou Jesus para casa e houve salvação naquela casa. Nós temos testemunhos e testemunhos, um atrás do outro, de nossa avó. A nossa avó foi a primeira que recebeu a fé e ela trouxe Jesus para a nossa família. Você tem que ser a porta da cura, que Jesus pode passar por ela e entrar na sua casa e sarar a sua casa. Pastor, se eu fizer tudo isso e ainda assim meu casamento não ser curado, Deus vai te dar um casamento, nesse caso, mais abençoado do que este. Deixa os loucos se infernarem nas coisas das suas loucuras, mas você persevera na carreira proposta. A proposta de Deus é para ser aceita ou não. E se você quer andar nela, negue-se. Irmão, quando eu falo negue-se, chega a doer minha alma. A maioria de nós não queremos isso. Meu Deus, parece angustiante. É igual falar de amor para pessoas que não querem amar. Negar-se a si mesmo é a pior coisa para a maioria de nós. E a maioria de nós não queremos. Tem um impostor dentro de você. Tem uma impostora dentro de você. Tem um inimigo pior que Satanás está dentro de você, que é a sua natureza terrena, a sua natureza perversa, a sua natureza caída. A proposta do Senhor é negue-se a si mesmo, ou seja, perca essa natureza caída, essa natureza perversa. Eu tenho uma natureza nova para estar dentro de você, a natureza de Cristo Jesus, a presença de Cristo Jesus, a vida de Cristo Jesus. Sei, você está ouvindo o que eu estou falando aqui? Pessoas que nunca mudam. Por que nunca mudam? Porque nunca se negam. Não me toque, não é comigo, aqui não, hein? Eu sei as respostas. Olha, o meu psicólogo falou, o meu psiquiatra falou, olha, o meu professor falou, a minha professora falou, minha mãe falou. Eu quero te perguntar o que Jesus fala.
Crente não resolve vida em consultório primeiro. Crente resolve a vida no altar de Deus. Ah, mas é difícil crer nisso. Muito difícil. Não, pastor. Eu estudei bastante para saber que a minha resposta não está na palavra de Deus. É isso aí que é o seu problema. Você estudou demais os estudos dos homens e de menos a palavra de Deus. Eu sei em quem tenho crido. O dia que ele entrou na minha vida, ele entrou mesmo. Ele entrou, saiu as drogas. Ele entrou, saiu a cachaça. Ele entrou, saiu o adultério. Ele entrou, saiu a prostituição. Ele entrou, saiu o pecado. Numa noite só, de uma vez só. Eu não estou pregando um Deus morto. Eu não estou pregando um Deus imaginário. Eu estou pregando o Deus que entrou na minha vida, está na minha vida e é o Deus da Bíblia. Entra na carreira. Quantos querem ser instrumentos nas mãos de Deus? Não vou nem levantar o meu olhar. Quantos querem realmente fazer algo que glorifica a Deus e faz diferença na terra? Tribulações. Me mostre na Bíblia quem foi que de verdade serviu a Deus, que não passou por tribulações, das mais diversas. Sabe uma das coisas que me encabulava muito? Eu estudei a história dos avivalistas, tenho vários livros sobre a história dos avivamentos, todos eles. Eu tenho um livro dessa grossura, que conta a história de todos os avivamentos, até os carismáticos. Eu descobri que os avivalistas, a maioria deles, as esposas, era a segunda, terceira esposa. Aí eu decepcionei demais. Como assim? Só que no problema deles, e isso é injustificável para mim do ponto de vista bíblico, mas estou explicando, no problema deles, as esposas não aceitavam os ministérios deles. Ou seja, foram precipitados nas escolhas. Mas o que me faz animar um pouco com relação a isso, é que nada dessas coisas pararam estes homens. Mesmo assim, eles continuaram levantando, pegando o seu cavalo, andando milhares de quilômetros para anunciar o Salvador. Nada para um homem de Deus quando ele está decidido. Nada para uma mulher de Deus quando ela está decidida. Tem muita gente na igreja que quer o abençoador, mas não quer um Senhor. Tem muita gente na igreja que está procurando uma porta de escape, mas não quer a porta que é Jesus, que temos que entrar por ela. Tem muita gente na igreja no meio termo, mas os decididos na igreja não vão parar. Pelo contrário, nestes dias vão se levantar e serão alvos do último dos avivamentos que derramará sobre a terra dos viventes. Escute uma coisa, mas quando você toma a decisão de continuar, de ir, você não mais tirará os olhos teus de Jesus, olhando para o autor, consumador da vossa fé. É por causa dele, simplesmente por causa dele, que eu não vou parar. É por causa dele, simplesmente por causa dele, que eu não vou deixar de amar os meus irmãos, de perdoar os que erram comigo. É por causa dele, simplesmente por causa de Jesus Cristo,
que eu vou até o fim. Esse amor é o amor que tem que estar em nós. Esse é o amor que não me permite pensar que a vida é um playground, que oportunidades vêm e oportunidades vão. Não. Esse é o amor que me faz aproveitar as oportunidades, não perder as oportunidades, não abrir mão das oportunidades reais e autênticas da fé. Quando alguém diz, eu estou com tanta luta que acho que não vou para a igreja mais, você não conhece Jesus. Porque importa que por meio dessas lutas você seja salvo. Nada pode parar você se você estiver decidido. Nada será obstáculo. É por isso que quem está correndo essa carreira, olhando para Jesus, ele deixa na carreira qualquer embaraço que chegue, qualquer pecado que chegue, vai deixando, e vai prosseguindo. Quando eu estava numa igreja, e que futuramente iriam me mandar embora da igreja, eu não sabia, perseguição, palavras, situações, angustiado, todo culto eu estava lá, era pontual e saía somente depois, querendo que Deus me aprovasse na prova, no momento difícil, mas depois o ensino. Toda tribulação, por maior que seja, Deus é que está no controle dela. Toda e qualquer tribulação, prova, luta, dificuldade, qualquer que seja, Deus é que está no controle dela. Deus não é pego de surpresa. Deus jamais deixará de estar vendo tudo e todos ao mesmo tempo. Deus é soberano para sempre, eternamente soberano. Ele está no trono e decisões vêm dele para nós. Então vença a sua tribulação, vença o seu problema, vença a sua luta, reaja, creia nesse Deus, se faça pronto para Ele, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de jejum, tenha a vida de comunhão com a igreja que você faz parte, tenha realmente uma vida que revele que com paciência e perseverança, você está correndo a carreira, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Fique sobre os pés. Se com esta palavra você não se curar, é porque não quer. Fica claro e notório, não quer. Tudo que você precisa abandonar como embaraço, eu afirmo, você pode. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele é o resgatador, remidor. Ele destrói as obras de Satanás. Ele não falha na missão dele, ele é completo na missão. Então, tudo que você decidir deixar, você deixará, até os embaraços. O que está te embaraçando nessa carreira? O que está te atrapalhando? Ah, pastor, eu queria ser usado, mas eu não sou usado. Com
conversa mole, você vai ser usado de que jeito, meu filho? Quando você começar a ser usado, se for realmente usado por Deus, o diabo te derruba na primeira. Tem que ter estrutura. Tem que ter estrutura. Deus está trabalhando a estrutura. Aí, um dia está para cima, outro dia está para baixo, um dia chega em casa, fala mal da igreja com a esposa, fala um punhado de coisa, o Espírito Santo está lá, o Espírito Santo está vendo, aí outro dia diz que não vai mais, que vai procurar outro lugar, aí no outro dia está consertando. Para com isso. Seja homem, seja mulher, seja alguém que seja de Deus. Se una com o povo de Deus. É hora de sermos decididos. Deixe os embaraços. Talvez isso seja pior que o pecado. Porque o pecado ainda é, claro, não é por causa do pecado. Agora o embaraço, está parado, está no meio termo, nunca acontece. Porque está embaraçando a carreira. O que é o embaraço na carreira? Que ele te atrapalha a correr. Véio. Eu fiz esse exemplo e vou fazer novamente. Qual que é a pessoa que você mais ama? Sua mãe, seu pai, seu tio, sua tia, seu esposo, sua esposa, seu avô, sua avó, seu neto. Aquilo que você diz que não consegue deixar. Se alguém chegar e te ameaçar e falar, a próxima vez que você praticar isso, seu neto morre. Você vai praticar? Nunca. Próxima vez que você fizer isso, sua mãe morre. E depois, se você fizer de novo, morre seu pai. Se você fizer de novo, morre sua esposa. Se fizer de novo, morre seu filho. Você vai fazer? Nunca. Você morre, mas não faz. Verdade ou mentira, por gentileza? Então a gente não deixa o que não decidiu deixar. Separa desse amante seu aí, senão morre seu filho. É o primeiro amor. Cada deitada com esse amante aí das trevas, mesmo que seja na sua cabeça, vai morrer um filho. Nunca vai pensar nisso. E amante é assim, irmão. Olha, minha esposa, minha família, eu acho que eles não me amam. Eu sofro demais. Todo mundo me despreza lá em casa. Sai, Satanás. Vai se curar com a sua família e deixa a família dos outros em paz. Quer curar a família dele, atrapalhando a outra e desandando tudo. É hora de ser crente. É hora de ter caráter. Está gostando não? Olha o tanto que eu estou preocupado. Eu estou falando o que Deus me deu aqui. Estou sentindo a ira de Deus com pessoas que vivem dando desculpas. E não querem assumir o que Deus tem. E por causa disso, almas estão indo para o inferno. A conta vai chegar. Então eu quero fazer um apelo nesta manhã. Ai, pastor, lá vem o senhor. Estou aqui de novo. Cheguei. Eu quero fazer um apelo. Quem quer entrar nessa carreira a partir de hoje, deixando todo embaraço, deixando o pecado, deixando tudo que quer atrapalhar você, você quer tirar a covardia e jogar no lixo, você quer tirar os sentimentos de mágoa e jogar no lixo, você quer tirar tudo que estava pensando e sentindo e quer jogar no lixo e continuar a carreira e não mover os seus pés em outra direção, senão na carreira que está proposta, olhando para Jesus com paciência, que é o autor e consumador da nossa fé. Vem aqui à frente, nós vamos orar nesta manhã. Mas venha só os decididos mesmo. Não quer decidir, não tem como te forçar a isso. E pode ficar no banco, quem quiser ficar no banco. Eu não vou nem tocar nesse assunto. Eu estou embaixo aí com vocês.
E estou mesmo. Estou mesmo. O principal que não pode olhar para lado nenhum é o pastor. Porque se olhar, ele cai. Porque existe tanta miséria para você ver nesse tempo, que dá nojo. Dá nojo. Dá nojo. Mas nós estamos aqui para amar Jesus sobre todas as coisas. Estamos aqui para servir Jesus sobre todas as coisas. Feche os seus olhos, você que está chegando, você que já chegou aqui à frente. E dê respostas para o Espírito Santo, porque essa palavra não foi minha. Não foi. Dê respostas para o Espírito Santo. De tudo que você ouviu, e sabe que ouviu. E teve área que foi direta. Daniel, você está trabalhando aí, mas você gostaria de estar aqui? Só os que querem mesmo. Se você não quiser, fique tranquilo. É só porque eu sei que você está trabalhando. Só os que querem. Deus está fazendo uma seleção. E aí, irmão, Deus está com urgência para abençoar, renovar e levantar. Assim como está com urgência para tirar da lista. Chega. Ou é por amor, ou não é. Fale com Deus. É você e Deus, não é o pastor. É eu e Deus. Arrependimento. Arrependimento. É hora de levar Deus a sério. É sério o que Deus tem para nós. É correto, é maravilhoso, é perfeito. Não desprezemos isto. E não pense que você é tão santo que não tenha nada para arrumar, não, viu? Eu tenho. Paulo disse, eu esmurro o meu corpo. Eu bato, eu esmurro o meu corpo para me sujeitar. A guerra contra nós mesmos era a mais difícil de todas. Por isso que a grande arma é negar-se. Ah, Senhor, faça o que o Senhor quiser, glória a Deus, glória a teu nome. Eu estou aqui para passar. Só me dê graça, Senhor, me dê graça para passar, me dê graça para aprender, me dê graça para crescer, me dê graça, Senhor. Se esta é a minha cruz, me dá força para carregar ela. Se não é, tira ela, mas se é, me dá graça para carregar ela. Eu quero chegar no céu sim, eu quero vencer os limites, eu quero vencer tudo que é preciso vencer, para chegar no céu de luz e contemplar a glória do Senhor, a face do Senhor, a presença do Senhor, a vida do Senhor, a canto, é hora da carreira que está proposta. Deus propõe uma carreira de vitória, Deus propõe uma carreira de fé, Deus propõe uma carreira maravilhosa, santa, ungida, tomada por Ele, com um compromisso nele, a dar abraço que mandaia. Deus propõe uma carreira que os resultados são eternos, que os resultados são maravilhosos. Deus propõe uma carreira que quando você entra nela, Ele começa a mudar a sua história. Rakamandará chamaragás. Senhor Deus Todo-Poderoso, preguei a palavra, oh Jesus, falei tudo quanto o Senhor me inspirou a falar, e estas pessoas que vieram à frente, estão dizendo, eu aceito a palavra, eu dou crédito à pregação, aí ganandaraia. E eu me arrependo dos meus pecados, dos meus embaraços.
E eu quero olhar para a grande nuvem de testemunhas, de exemplos que eu tenho. E acima de tudo, olhar firmemente no Senhor Jesus Cristo. E correr essa carreira com paciência. E pelo gozo que está proposto, suportar a minha cruz. Rakalanta, Orakandácia, Aramai, Gandácia. Sim, tu podes batizar com o Espírito Santo nesta manhã. Oh Jesus, Carabassuri Andarai. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Meu querido, suporta a cruz, despreza a afronta, nós chegaremos a sentar ao lado do trono, no trono, ao lado de Jesus Cristo. Ramacatai, suporta a cruz, receba graça, suporta a cruz, receba graça, pelo gozo proposto. Seja batizado no Espírito Santo, seja avivado no Espírito Santo, seja renovado no Espírito Santo, seja alegrado pela presença de Deus. Curta agora a presença de Deus. Se a decisão é certa, a presença de Deus também é certa. Se a decisão é 100%, a presença de Deus é 100% também. Barabacaçaia, recebei, Radácia, recebei, Oroco, Panaramacatorobogodosamaia, receba, Rucomanaia, receba do Espírito, receba do Espírito Santo. Os decididos sejam tocados, os decididos sejam renovados, os decididos sejam avivados, os decididos sejam curados, os decididos sejam fortalecidos, os decididos sejam fortificados, os decididos sejam tomados pela presença de Deus. Agora solte as ataduras e comece a se alegrar. Agora joga a covardia no lixo e começa a se alegrar. Agora vira a página. Agora levanta a sua cabeça. Fortalece os pés. Fortalece os lombos. Arai candaramanto rabia. Agora toma toda a armadura de Deus. Agora toma as armas de Deus. Aramacandarabraçaia. Agora levanta o adorador, a adoradora. Anamassudaya, darabacandaraia. Agora levanta aquele que vai voar com asas de águias. Agora levanta para o seu ministério. Agora levanta para a sua chamada. Agora levanta para a sua família. Agora levanta para o seu casamento. Agora levanta para que a vontade de Deus se cumpra. Panaricotoromohosamaya. Urabakadashimbarakataya. Urabacalabaragaxarabacandarabassorabaia. Urabacalabacharaia. A palavra de Deus é urgente, 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 urgente. Urgência, urgência, urgência. Urgente, urgente, urgente. Urgência, urgência, urgência. Levanta, soldado. Levanta, exército de Deus. Sobre as de Hassamai. Urabacachandarabacutarabaya. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Aplauda o Senhor Jesus.
Aplauda mais forte e dê glória. Dê mais glória, dê mais louvor, dê mais exaltação.